Vamos? Então, vamos ver continuar, né, a nosso teorema de Gauss. Tá? É interessante que o teorema de Gauss, ele é chamado de divergência. Tá? Repara, a divergência de um vetor, né, a integral no volume, né, é igual à integral numa área, tá, desse campo vetorial. Tá? Nós vimos, tá, que quando o campo for um campo escalar, né, não aparece a divergência, aparece o nabla P, tá? Nabla P dV, tá? Essa é a única diferença. E hoje nós vamos ver o teorema de Gauss, né, um campo tensorial. Eu gosto sempre, quando escrever campo tensorial, frisar que o escalar é um tensor de ordem 0 e o vetor é um tensor de ordem 1. Tá? Porque geralmente a pessoa, campo tensorial, ele tem que ver um tensor 2, 3, 4, etc. Né? Então, vamos ver um campo tensorial, né, chamado de T, com dois traços aqui. Tá? Que eu posso escrever, né, um T JI EJ EI, né, que aqui são os componentes do tensor. Né? Nós vimos, né, que a ordem do tensor, você não olha para essa parte aqui, você olha pelo número de índices livres dos componentes. Tá claro? Nós já vimos, só para ficar bem claro isso aí. Bom, então, agora, eu sempre, por isso que a matemática aplicada, né, para a engenharia, né? Por exemplo, eu tenho certeza que o matemático puro odeia minhas aulas, né? Porque começa a falar sobre teorema, provar que a solução é única, eu fujo disso aí. Tá? Eu sempre gosto de trazer para nós engenheiros, né, para você sentir como nós sentimos, né, o teorema, né, na equação da continuidade, né, em que o campo vetorial é a velocidade, né, no caso aqui é a divergência da velocidade, e aqui no caso, né, é a velocidade VdA. Né? Só que nós trabalhamos, entre aspas, pontualmente, na diferencial, e você integra, né? Certo? Você integra. Depois eu vou falar um detalhezinho aí muito importante, tá? Depois que eu mostrar isso aqui. Olha só. Então, se você vir a ementa do curso, né, está lá, divergência, teorema da divergência, entendeu? Você usa, né, exatamente análogo ao teorema da divergência, o nabla P, ou nabla φ, que é a quantidade escalar. Né? Então é o seguinte, olha só, eu vou para a parte aplicada. Tá? Onde eu posso ver, enxergar, né, esse tensor de segunda ordem, né, aplicado na nossa engenharia. Né? Primeiro, esse tensor, né, ele aparece nas chamadas forças de superfície. Nós falamos aqui, você tem dois tipos de forças, né? Força de volume, eletromagnetismo, né, ou de campo, né, e as forças de superfície. A pressão ela atua na superfície. Né? Quando você pega uma peça, né, e flete a peça, né, ali aparecem forças de superfície. Né? Então, a nossa preocupação agora com esse tensor, né, são as forças de superfície. Isso, vamos colocar assim, na mecânica dos fluidos, na mecânica sólida, mas na transmissão de calor, né, aparece, né, quando você tem o Laplaciano, nabla 2T, né, é a derivada da derivada, certo? Lá está, né,
derivada. A derivada segunda, parece laplaciano. Né? E a demonstração vai ser parecida com essa que nós vimos aqui, da parte do calor. Tá? E lá no finalzinho da ementa, que eu olhei, tem lá, termo de transporte. Tá? Eu poderia começar aqui com termo de transporte, mas já está lá embaixo. Certo? Então você olha para ali, você sabe o que está sendo dito ali. O que é termo de transporte? Né? Então eu vou colocar aqui, nós vimos exatamente na última aula, inclusive eu apaguei aqui, né? Nós temos a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. É a emenda que o senhor está falando de qual espiões? É uma emenda que ele mandou. Tá. E eu coloquei no grupo. Tá. Eu coloquei. Tá? Então, ó, a segunda lei de Newton, até que nós falamos aqui. A segunda lei de Newton, né, tem que falar direitinho. A aceleração empregada é a aceleração em relação ao referencial inercial. Né? Até eu dei exemplo aqui direitinho. Né? Então nós temos assim, ó, o DF, né, que é a resultante, né, é dm vezes A. Certo? O que é meu A? Olha só. Esse A, ele é visto de um sistema inercial. É a última figura da última aula, tá? Que está pública. Tá? Então esse aqui é meu A. Certo? Eu vou fazer melhor aqui, vou colocar assim, ó. A, X, Y, Z. Né? Tá? Em geral, o sistema móvel eu coloco X, Y, Z minúsculo. Tá? É aquele exemplo que eu dei do aeroporto, né? Entendeu? Da aeromoça, do comissário, tá? Fica lá, cara aqui. Agora, olha só, olha que interessante isso aqui. Olha que interessante. Imagine, olha só, né? Fugindo desse campo tensorial aqui. Tá? Vai aparecer aqui. Olha que interessante. Eu gosto, se aqui tivesse um ventilador, seria genial. Né? Imagina um ventilador aqui. Né? O Bernardo vai ficar lá fora, tá? Com equipamento, tá? Vendo o que eu estou fazendo aqui da sala de aula. Olha só que interessante. Você tem o ventilador, tá? O Bernardo está lá fora. Tá? Aqui você tem o fluido, né? Então você tem pontos aqui. Aqui você vai ter o ventilador, tá? Vai ter pontos aqui. Eu vou colocar um sensor de velocidade aqui, nesse ponto P fixo. Tá? Coloquei um sensor. E o Bernardo está lá fora. Tá? O ventilador está ligado. Está ligado. Aí eu tenho um microfone, nós vamos se comunicar. Né? Vou falar assim, você está vendo o sensor acusar alguma coisa? Ele vai falar assim, olha, ele está me acusando, tá? Uma certa velocidade nesse ponto. O sensor é para medir velocidade, suponha. Aí nós vamos fazer o seguinte aqui na sala, ele não sabe. Tá? Olha que interessante. Eu vou caminhar com esse sensor daqui para cá. Ponto Q. Aí pergunta a ele, olha, o vetor velocidade alterou? Ele vai falar, alterou, professor. Ele não está sabendo o que está acontecendo aqui. Por que ele alterou? Porque houve um transporte de fluido daqui para cá. Quem transportou? O escoamento. Então, escoamento é ligado, o transporte é ligado ao escoamento. A gente pode ir para a temperatura.
Ó, convecção. Eu não gosto de falar o termo, eu gosto de falar a parte prática. Ele coloca um sensor de temperatura aqui, tá? Sem ventilador, tá? Vamos supor. E coloca um sensor aqui. Eu vou mover o sensor, ele não sabe. Vou mover o sensor com uma certa velocidade, vou perguntar para ele: Bernardo, a temperatura está variando? Está, professor. Ele não sabe, nós sabemos que foi devido ao transporte do sensor aqui. Gostou? Só para você pegar esse termo. Tá? Bom, agora melhor ainda. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos... O Bernardo está lá fora. Tá? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o ventilador nesse ponto P fixo, ligar e desligar. Olha a pergunta que eu vou fazer para ele. Bernardo, a velocidade, o vetor velocidade está variando? Eu vou estar. Mas ele não sabe se o sensor foi transportado ou o liga-desliga do ventilador, pô. Ele não sabe, ele não está vendo. Nós estamos sabendo. Então, a variação do vetor velocidade ou a variação do escalar temperatura com o tempo, a variação é devida tanto ao local como ao transporte. Você sabe que tem duas parcelas. Gostou? Duas funções. Hein? Duas funções.